Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar numa análise pré-abertura com foco total no day trade do mini índice futuro, o WIN25. A gente recebeu um material bem completo, sabe? De hoje mesmo, 1º de outubro de 2025. Ele cobre o sentimento global, os fatores aqui internos e também a parte técnica. Tudo para o comecinho do pregão. Então, o nosso objetivo aqui é tirar o essencial desse boletim para entender o que essa análise está projetando para o mercado hoje, os riscos, claro, e onde podem estar as oportunidades. E olha, já começa com um sinal de alerta forte lá de fora, viu? Uma aversão ao risco bem significativa. Mas o curioso é que nem todo mundo está na mesma página lá fora. Vamos explorar essa tensão aí. O que você me diz? É o tal do risk-off predominando. E a causa principal que o material aponta é a iminência, a chance crescente de uma paralisação do governo americano, o famoso shutdown. E por que isso importa tanto pra gente aqui? Bom, a preocupação central, segundo o material, não é só com o serviço público parado lá, não. O crucial é a possibilidade de interromperem a divulgação de dados econômicos essenciais, aqueles que o Fed usa para decidir o juro, sabe? Entendi. Deixa o mercado meio cego, né? Exato. E como isso pode bater aqui no Brasil? A análise projeta uma abertura do IN25 em gap de baixa, com pressão vendedora logo de cara. Isso se baseia muito na correlação histórica com os futuros americanos, que já estão caindo bem. E para complicar um pouco, a nossa conhecida fragilidade fiscal pode funcionar como um amplificador desse movimento, sabe? Sempre ela, né? Pois é. Então, a projeção é de um dia de alta volatilidade, e essa volatilidade é aumentada por essa falta de sincronia entre os mercados tipo Europa abrindo para cima, enquanto os futuros dos Estados Unidos caem, e também por uma agenda econômica bem cheia hoje. Essa dissonância é interessante mesmo. Vamos ver os detalhes internacionais então, começando pela Ásia. A análise mostra que os fechamentos por lá foram majoritariamente positivos. Hang Seng subiu 0,87%, Nikkei mais 0,69%. Como a gente encaixa isso nesse cenário de risco? Um pouco defasada para nossa abertura, tá? Os mercados lá na Ásia fecharam antes dessa piora mais forte no sentimento, que está mais ligado agora às preocupações com os Estados Unidos. Ou seja, reflete mais a dinâmica local deles e um humor que, já mudou com os eventos mais recentes. O importante é que não veio nenhum choque negativo grande da Ásia durante a noite. A coisa azedou depois. Entendi, faz sentido. E na Europa, como está a situação? A análise diz que as bolsas abriram em alta. O DAX alemão subindo 0,31%, Eurostoxx 50 mais 0,40%. Isso parece remar contra a maré do risco, né? Exatamente. E aí que mora um ponto de tensão que o material destaca bem. Essa divergência entre a Europa positiva e a queda forte dos futuros americanos é algo para ficar muito de olho. A análise até levanta umas hipóteses, tipo, será que a Europa ainda não precificou direito o risco do shutdown? Ou talvez alguns fatores regionais estejam segurando as bolsas por lá temporariamente? O risco aí é que se a Europa começar a cair durante o nosso pregão, aí sim isso pode botar mais lenha na fogueira da venda aqui no IN25, tá? Certo. Então, o foco principal, o termômetro mesmo, parece estar nos Estados Unidos. A análise mostra que lá pelas 6 da manhã, horário daqui, os futuros americanos estavam caindo forte. S&P 500 menos 0,81%, Nasdaq quase 1% de queda, menos 0,98%, Dow Jones menos 0,71%. O que essa paulada lá sinaliza para nossa abertura? Olha, esse é o sinal mais crítico que a análise aponta para o nosso início de dia. A fonte liga essa queda direto com as incertezas do shutdown, e principalmente com esse medo de que dados-chave tipo payroll não saiam no prazo. Que complica tudo, né? Totalmente. Isso cria uma névoa, uma incerteza para o Fed e para os investidores. Fica difícil avaliar a economia. E como o mercado vive de expectativa, essa incerteza toda faz o quê? Aumenta o prêmio de risco exigido. E aí penaliza ativo de risco, como bolsa e emergentes, nós aqui. Voltando para cá, para o Brasil, a análise também chama atenção para um contraste nas notícias locais. De um lado, dados bons do mercado de trabalho, desemprego em 5,6%, mínima histórica, mas do outro,
a velha história fiscal. Dívida pública federal subiu 2,59% em agosto, déficit primário de mais de 17 bilhões no setor público. Como esses fatores conversam hoje? É uma boa pergunta. O que a análise sugere é que, em dias de forte aversão ao risco lá fora, como o que se desenha para hoje, as nossas vulnerabilidades internas, principalmente a fiscal, ganham mais destaque negativo na cabeça do investidor estrangeiro. Ah, claro. Funciona quase como um amplificador para os movimentos ruins, sabe? O mercado de trabalho forte é ótimo, claro, mas o foco externo tende a ir para o risco. E aí a nossa situação fiscal vira um ponto sensível. Entendi. E a agenda econômica de hoje? Também parece bem relevante, principalmente os dados dos Estados Unidos, né? A tabela 2 do material lista alguns horários-chave. Tem 9h15 da manhã, o ADP de empregos privados nos Estados Unidos, que eles classificam como importância alta ou extrema. Às 10, aqui no Brasil, sai o PMI industrial, importância média. Depois, 11 horas, PMI industrial ISM americano, alta importância de novo. 11h30, estoques de petróleo nos Estados Unidos, alta importância. E 13h15, discurso do Barkin do Fed, importância média. Bastante coisa. Bastante coisa. Mas o ponto-chave que a análise ressalta é a importância, assim, desproporcional dos dados americanos hoje. O nosso PMI aqui tende a ficar meio ofuscado, sabe? Imagino. Os horários das 9h15, com o ADP, e 11 horas, com o ISM, são cruciais. A reação do mercado a esses números, principalmente se vierem muito fora do esperado, pode sim gerar picos de volatilidade ou até virar o jogo dentro do dia para o VIN-V5. A análise coloca a gente muito dependente do humor que vem de lá, ditado por esses dados e pelas notícias do shutdown. Certo. Vamos dar uma olhada rápida em outros ativos importantes conforme a análise. Commodities. O petróleo está ensaiando uma recuperaçãozinha, né? Brent a 66,30, plus 0,41%. WTI a 62,76, plus 0,63%. E o minério de ferro está mais parado, estável em 105,29. Sim, a leitura da análise sobre o petróleo é que essa alta parece mais técnica, talvez uma reação a algum dado preliminar de estoque, algo assim. Mas o cenário de fundo ainda é visto como desafiador, com dúvidas sobre demanda global. Já o minério estável, bom, ele não ajuda nem atrapalha muito a Vale na abertura, sabe? Deixa a ação mais à mercê do sentimento geral do mercado e da pressão do dólar. Falando em dólar, a análise indica que ele está se fortalecendo no mundo todo. A última cotação que eles pegaram do USD-BRL foi 5,1329, mais 0,02%, e o futuro, o DOL-C1, fechou ontem em 5,319. Qual a leitura disso? A análise sugere que a tendência é de mais pressão de alta no dólar na abertura hoje. É o reflexo clássico da busca global por segurança. Certo, fuga para o dólar. Exato. E dólar mais forte geralmente não é bom para o Ibovespa, né? Pode indicar saída de capital, aumenta custo para a empresa endividada em dólar, enfim, é mais um fator que reforça aquele viés mais negativo para a bolsa no início do dia. E os indicadores clássicos de aversão ao risco, o que eles dizem? O material fala do ouro futuro em alta forte, mais de 1%, plus 1,05%, a 3.913 dólares por onça. E os títulos americanos, os treasuries, os rendimentos yields, estão subindo um pouquinho, o de 10 anos em 4,150%. Isso não é contraditório? Boa observação. A alta do ouro, sim, é vista na análise como um sinal claro de fuga para a segurança, sem dúvida. Agora, essa leve alta nos yields dos treasuries é um ponto mais sutil, interessante. Normalmente, num risk-off forte, o pessoal corre para os treasuries, o preço sobe e os yields caem. Certo. Essa leve alta hoje, segundo a interpretação da fonte, pode indicar que mesmo com o risco de desaceleração por causa do shutdown, a preocupação com a inflação ainda está lá, persistente no mercado. Isso complica um pouco o cenário. Sugere talvez um medo de estagnação, que é aquela combinação ruim de economia parada com inflação alta. Isso seria péssimo para ativo de risco e emergente.
Mas a mensagem mais direta vem do ouro mesmo, confirmando o pessimismo. Uau! Complexo. Com todo esse cenário macro montado, como que a análise técnica do próprio INV25 entra nessa história? Ela reflete essa tensão toda? Reflete, sim. A análise técnica começa olhando os gráficos maiores, tipo diário, 60 minutos, e o que ela vê? Que existe uma tendência de alta de curto prazo, mas que já vinha dando sinais de cansaço, sabe? De consolidação. O fechamento de ontem mesmo foi de indecisão. Talvez um doji ali indicando um equilíbrio momentâneo, mas num ponto que a análise considera vulnerável para uma retomada da venda, justamente por causa desse cenário externo ruim. Entendi. E para o pregão de hoje, quais são os níveis-chave no gráfico de 15 minutos que a análise destaca? Aqueles pontos para ficar de olho. O material traz uma tabela, A4, com as zonas cruciais. O suporte primário, que é tipo a primeira linha de defesa importante no começo do dia, está na faixa de 146.025 a 145.975 pontos. A perda confirmada dessa região, tipo um candle de 15 minutos fechando abaixo dela, de preferência com volume, seria, segundo a análise, um sinal baixista forte, acenderia um alerta vermelho. E se perder esse suporte crítico, para onde o índice poderia ir? Os próximos alvos de suporte que a análise indica são 145.240, depois 144.670 e, num cenário de queda mais forte, até 143.755. E para cima, se o mercado tentar reagir? Olhando para cima, a primeira barreira importante é a zona de resistência primária, que fica entre 146.545 e 146.645. Romper essa faixa seria o primeiro sinal de recuperação. Acima disso, as resistências secundárias mencionadas são 147.115, 147.500 e aquela região de topo mais relevante lá entre 148.000 e 148.280. Esses níveis são como balizas para o dia, sabe? A análise sugere que a briga em torno deles, especialmente naquela zona crítica de suporte dos 146.025, vai ser fundamental para definir a direção do INV25 hoje. Tá claro. E com base nisso tudo, macro e técnico, a análise até arrisca cenários operacionais para o dia. Qual seria o mais provável, segundo eles? Eles traçam 3 cenários. O cenário 1, que a análise considera o mais provável, tem um viés baixista claro. Ele previu uma abertura em gap de baixa, seguida por um teste naquela zona de suporte crítica dos 146.025, 145.975. Se essa zona for rompida para baixo e confirmar o rompimento, com candle de 15 minutos fechando abaixo, volume, etc., a expectativa é que o índice busque os próximos suportes, 145.240 e, quem sabe, 144.670. Mas existe a chance de segurar nesse suporte, de ter uma defesa ali. Sim, existe. Esse seria o cenário 2, um repique ou defesa. O preço chega lá no suporte dos 146.025, mas entra a força compradora, talvez forme algum padrão de reversão no gráfico de 15 minutos. Nesse caso, um movimento de volta para testar a resistência lá nos 146.545 seria possível. Mas, atenção, a análise amarra muito esse cenário a uma melhora lá fora, principalmente se os futuros americanos derem uma recuperada. Não depende só daqui. Entendi. E um cenário de alta mais forte está completamente fora de cogitação? Olha, fora de cogitação não, mas a análise coloca como menos provável. Seria o cenário 3, uma reversão altista mais consistente, segundo o material, só ganharia tração mesmo se o INV25 conseguisse romper com vontade a resistência dos 147.115. Isso sim invalidaria o viés baixista inicial e poderia abrir caminho para buscar a área dos 148.000. Mas a fonte acha isso pouco provável hoje, porque dependeria de uma notícia muito boa e inesperada lá de fora. Tipo um acordo de última hora nos Estados Unidos para evitar o shutdown, sabe? Algo assim. Ok. Então, para resumir a mensagem principal da análise, a combinação dos fatores, a aversão ao risco global por causa do shutdown, a nossa fragilidade fiscal que pode piorar as coisas e um ponto técnico mais frágil no gráfico do INV25, tudo isso aponta para uma probabilidade maior de pressão vendedora, principalmente no começo do pregão.
O viés que predomina na análise para hoje é baixista. Certo, bem claro. Então, para quem está operando ou acompanhando o mercado hoje, a análise basicamente sugere ficar de olho em alguns pontos-chave que podem ditar o ritmo, a volatilidade. Quais seriam esses pontos principais para monitorar? A análise destaca 5 catalisadores principais que funcionam como um guia. Primeiro, o movimento dos futuros do S&P 500. Continuam sendo o grande termômetro do risco global ao longo do dia. Essencial. Segundo, os dados econômicos dos Estados Unidos. A reação do mercado ao ADP às 9h15 e ao ISM às 11 horas vai ser crucial. Os horários-chave? Terceiro, o noticiário sobre o shutdown. Qualquer novidade de Washington pode mexer muito com o mercado, para um lado ou para o outro. Quarto, o comportamento do dólar. Tanto o nosso câmbio aqui, o SDBR, quanto o índice DXY afora são importantes. O dólar sempre no radar. E quinto, a batalha técnica no INV25. Especificamente, como o preço vai se comportar naquela zona de suporte crítica dos 146.025. Se defende ou se rompe, isso pode dar o tom para o resto do dia. Ótima lista. Um bom roteiro para navegar essa volatilidade que parece certa para hoje. Exato. E toda essa análise, sabe, ela acaba levantando uma reflexão interessante, que vai um pouco além da tática de hoje. A gente vê essa dependência gigantesca do mercado em relação aos dados americanos e a instabilidade que a simples ameaça de não ter esses dados já causa. É verdade. Isso faz a gente pensar, e se num cenário futuro dados fundamentais assim ficassem, mesmo que temporariamente, indisponíveis ou pouco confiáveis? Como os mercados iam se ajustar? Que outras informações, outros indicadores poderiam ganhar mais peso para formar preço nessa névoa de dados? Fica aí a questão, né? Sobre a resiliência dos mercados e essa busca por fundamentos alternativos quando os pilares de informação que a gente conhece são abalados. Uma coisa para a gente pensar. Uma provocação final muito pertinente mesmo. Excelente ponto para a gente refletir. Bom, com isso, a gente encerra essa análise detalhada das fontes de hoje. Esperamos que essa nossa conversa tenha ajudado a trazer um pouco mais de clareza sobre esse cenário complexo para o IN25 nesse 1º de outubro. Obrigada pela atenção e até a próxima.